Olá, sejam bem-vindos à nossa aula 8. Nessa aula, entenderemos sobre a importância da avaliação no processo da educação ambiental e no próprio crescimento do sentimento das crianças em relação aos eventos socioambientais. Também, nessa aula, teremos nossas primeiras noções sobre o que é aula pesquisa, como a aula pesquisa, enquanto ferramenta, se constitui num importante processo entre a conexão da aprendizagem das crianças com os eventos ambientais. Boa aula a todos e vamos lá! Aula 8, capítulo 2, aula pesquisa. Vamos lá? Bem, muitas vezes a avaliação passa por terrenos movediços, não é? Em que nem sempre se colocam seus objetivos de maneira clara e direta. Mas a avaliação aqui, em educação ambiental, ela vai um pouquinho mais além, não é? Temos que avaliar a todo momento o nosso processo de ensino-aprendizagem. Mas aqui a gente gostaria de acrescentar um pouquinho mais. Em educação ambiental, é o que nós vamos ver qual é o nosso foco principal quando nós tratamos do que é avaliação. Bem, só para conceituar muito rapidamente, não é o nosso foco nesse momento, não é um curso sobre avaliação, mas é interessante a gente passar muito rapidamente sobre o que é avaliar, né, segundo aí o que a gente tem encontrado em várias literaturas, em partes de educação, em várias culturas, em partes do mundo, e a avaliação ela vai variando, né, de objetivos conforme cultura, época, projetos de países, projetos de nação, enfim, e da própria formação do currículo, né, para que se avaliar. Não é avaliar para quê? Avaliar para provas, avaliar para reprovar. Mas aqui, né, nós gostaríamos só de passar muito rapidamente para chegar até o ponto que nós gostaríamos aqui iniciar a nossa reflexão da aula pesquisa e a importância de avaliar na aula pesquisa na educação ambiental, com foco na educação ambiental, ok? Bem, temos aí a gente vai deixando aí para vocês alguns fundamentos legais quanto ao que a nossa legislação trata na questão da avaliação, da educação formal e da educação de maneira geral, né? Então, assim, nós temos nossa LDB, uma previsão aí de avaliação, enquanto avaliação contínua e cumulativa, né, do desempenho do aluno, com prevalência de aspectos qualitativos sobre quantitativos e dos resultados ao longo de um período sobre as eventuais provas finais. Bem, aqui que nós vamos distanciar um pouquinho que a nossa avaliação na educação ambiental ela não vai ser para aprovar ou reprovar. Ela tem muito mais um cunho de entender se a criança está se aproximando das questões ambientais, compreendendo as questões ambientais, se apropriando, né, desse novo conhecimento ambiental que ela vai adquirindo, aprendendo, e se ela internaliza isso de forma a transformar, a mudar atitudes, a mudar comportamentos em relação ao cotidiano, ao meio ambiente. É daqui que nós vamos partir, né? Então, nós temos aí vários fundamentos legais, né, dentro da nossa legislação, nós só citamos algum aqui, mas não é nosso objetivo aprofundar, ok? Bem, aqui é que nós queremos colocar, avaliar para quê? Qualquer avaliação, ela objetiva a melhoria, não é isso? Nós queremos saber se daquele conteúdo dado, não é, a criança, o adolescente, o aluno, o que ele absorveu, quando não absorveu, por que não absorveu, não aprendeu, e propor uma nova metodologia para que se atinja o objetivo que é a aprendizagem, não é? E aqui a gente vai avaliar para entender também se o aluno está compreendendo aquela mensagem que a gente quer passar com relação ao programa de educação ambiental, que
é justamente um dos principais pontos, né, de nossa reflexão aqui, é a compreensão da criança desde cedo sobre as questões ambientais e essa conexão de afeto com os elementos da natureza. Compreender que nós somos seres interligados, não distantes é, dos outros elementos que compõem a natureza no nosso planeta, né? Identificarmos o nosso papel, o nosso caminho dentro de todo esse complexo de vidas, né, que nós temos no planeta. Então, aqui é um pensamento originalmente baseado nos pressupostos das escolas norte-americanas e europeias, né, que nós vamos trazer aqui da aula pesquisa, né, são adaptações do Lesson Study, né. Nessa perspectiva, nós nos afastamos aí de qualquer indicativo de negatividades, né, deméritos, pontos negativos, insatisfatórios, zero, regular, não. O que nós temos que compreender é a criança não compreendeu, ficou com dúvidas, qual é o caminho que a gente pode, então, é, partir para que ela atinja esse nosso objetivo, que é a compreensão dos eventos ambientais e da sua inserção enquanto também, né, pessoa, indivíduo integrador, tanto num contexto individual, aquilo que pertence a ele, né, das ações que ele pode tratar, que está ao seu alcance primeiro, o seu alcance primário, mas também no contexto coletivo, né? Então, na verdade, a gente vai sistematizar tudo isso em busca de uma metodologia eficiente, mas muito simples, não é? É importante que essa avaliação, e nós vamos ver daqui para frente, ela sistematiza-se a partir de elementos muito claros de cada objetivo, em cada fase desse processo que a gente vai trazer a educação ambiental conforme cada fase de expansão que nós vamos tratar, como nós vimos em aulas passadas, ok? Então, ela é para melhoria, ela vai tratar aqui a avaliação de entendermos os pontos que temos que melhorar, não é para aplicarmos ali metodologias concretas, né? Ao contrário do que às vezes a gente tem aí alguma experiência, as pessoas falam assim, vamos implantar nossa metodologia. Então, eu crio uma metodologia, né, um arcabouço ali de caixinhas, e o aluno vai se encaixar ali. Não, não é essa a proposta. Justamente, nós temos que entender como esse aluno está compreendendo a nossa aula, como ele compreende as questões da educação ambiental, e a partir da compreensão que nós percebemos que o aluno está tendo sobre esses elementos, ou a melhor maneira dele aprender, é que nós vamos montar aí a metodologia em cada passo. Nós não temos uma fórmula pronta para cada ano, cada série, no sentido de que seja uma metodologia fechada. Não, ela está aberta. Ela está aberta, é complexa, e sempre mutável, né, no sentido de flexibilidade aqui, de analisar sempre os elementos da realidade próxima e mais vivida que nós temos ali, né? Não vamos criar umas tabelinhas, regrinhas de nada aqui. Aqui o que importa é nós criarmos, né, ou aplicarmos metodologias concretas conforme as realidades vão se apresentando no processo de desenvolvimento dessa educação ambiental, né? Nós não vamos criar aqui uma planilhinha, uma cartilhinha no passo a passo, não é esse, até porque é, o mundo é muito mais dinâmico que isso hoje, né? A gente cairia numa obsolescência muito rapidamente. Mas o que nós estamos falando aqui é de uma metodologia que compreende toda essa complexidade, essa dinâmica, né, do mundo em que nós vivemos. E que para chegar até ao aluno e à criança, é preciso, principalmente, de entender como ele compreende o mundo. A partir do momento que a gente chega até esse ponto, nós conseguimos, sim, criar essas metodologias muito mais concretamente.
É disso que nós estamos falando aqui, tá bom? Bem, a avaliação da orientação do ensino da educação ambiental. Aqui eu vou referenciando algumas páginas, né, do nosso manual e nós elaboramos aí os gráficos, tá bom? Bem, habilidades para avaliar em educação ambiental. Bem, rica sensibilidade, ponto de vista de formar e pensar, tomada de decisão e execução. Bem, aqui vocês têm no manual muito mais aberto do como a gente vai tratar aí cada ponto. Mas importante aqui, quando a gente fala em habilidades para se avaliar, né, em educação ambiental, é avaliar o quê? É se nós estamos, né, criando uma conexão de rica sensibilidade, não é? Se nós estamos aqui observando os pontos de vista e a forma de pensar destas crianças para que nós consigamos atingir aí o objetivo da aprendizagem em educação ambiental. Precisamos dizer a criança primeiro, né? E também a tomada de decisão e execução é a partir do ponto em que a criança, munida deste ponto de vista, que ela vai formando nessa produção desse conhecimento, que ela está trabalhando, que ela é o sujeito, não é que ela vai pensar e formas de decisão e ação, não é? Essas crianças podem tomar com relação a seu atitude, a sua atitude e comportamento individual e para o coletivo, né? Bem, aí esses três pontos são pontos iniciais do processo, mas eles são insuficientes. A partir do momento em que nós criamos aí o nosso planejamento em aulas em módulos, e esses módulos nós vamos criar avaliações nesses módulos, nós vamos também encontrar aqui o quê? Desenvolver aqui nas crianças, né, as habilidades de planejar, executar e avaliar, né? Então, veja bem, nós estamos falando das habilidades iniciais, que é a busca da rica sensibilidade, o desenvolvimento do ponto de vista a partir do ponto de vista da criança e a forma dela pensar, e a tomada de decisão e ações que elas vão tomar, não é? Só que agora, como é que eu vou colocar tudo isso aí sistematizado? Como é que eu vou em busca desses três objetivos iniciais, né? Aí eu vou, então, a partir da criação dos módulos da aula, buscar o planejamento, a execução, e aí sim, depois de planejar e executar cada passo dessas aulas e desses módulos, eu vou chegar até a avaliação. A avaliação que é o último processo, para a gente falar, para a gente justamente passar para a nossa fase qualitativa, né? De observação nos pontos que se é necessário a melhoria, retornar para melhorar ou avançar. E é muito importante não avançar sem avaliar. É importante, sim, avaliar, não é? Compreender se essa melhoria houve, ok, então nós vamos avançar. Não houve, tivemos problemas, então nós temos que voltar, não é? E identificar aí uma nova metodologia de trabalho ali para que a gente alcance essa melhoria, então, né? Então, ter que voltar aqui é um elemento que pode acontecer, tá bom? Quando nós falamos de interdisciplinaridade, isso consta lá desde os nossos projetos iniciais, né, do próprio projeto de implantação nas escolas, tanto em Caçapava quanto em outros municípios, a gente deixou muito claro o seguinte: é um trabalho interdisciplinar, é um desafio que extrapola a sala de aula, extrapola a minha disciplina, seja ela geografia, ciência, biologia, física, matemática e outras. Por quê? Porque eu preciso entender dessas inter-relações de elementos diversos que compõem toda essa complexidade no meio ambiente, né? As coisas não estão em caixinhas separadas, é necessária a compreensão e a colaboração. Sem colaboração aqui não há projeto dentro da nossa metodologia que possa prosseguir. Então, é o que a gente sempre fala, algumas pessoas acabam se apropriando da metodologia, mas elas precisam compartilhar. A partir do momento que elas compartilham, cada uma vai buscando compreender como eu posso contribuir
a partir daquele momento. Né? E é disso que nós estamos falando aqui nesse parágrafo, não é? Muito bem. Quando a gente fala aí, e que o último processo aí é a avaliação, né? E aí a gente volta ao slide anterior, avaliar para quê? Para saber se tivemos melhoria. Não tivemos melhoria, então vamos tentar compreender o que precisamos fazer, reconduzir aí nossas metodologias até atingirmos o objetivo aí, que é esse avanço e desenvolvimento nas questões da educação ambiental e do afeto às questões ambientais, né? Então, quando nós falamos aqui de conexões nesse sentido, né, nós estamos falando o quê? Conexão, sim, da criança, comunidade, mas também outras conexões com outras pessoas e outras gerações. Que eu não vou falar só de educação ambiental para criança, mas eu vou falar de educação ambiental para a família, para toda a comunidade escolar, e que cada um ali, né, está uma geração, né, de diferentes formações. Né? Eu mesmo sou filho de formação tradicional, não é? Então, eu aprendi lá no meu jardim de infância, sobre bases tradicionais da educação. E hoje não é a mesma base que eu pratico na educação que a gente participa, que nós estamos falando. Mas aí, quais são essas bases, né? Esse caminho que a gente está criando aí, para criar uma base da sensibilidade sobre as questões do meio ambiente, né? A gente aqui, em último propósito, busca esse desenvolvimento de consideração para com o próximo. E para chegar aí em consideração para com o próximo, vamos olhar aqui, olha. Tratando de avaliação, né, eu necessito criar um padrão de avaliação, sistematizar essa avaliação. Essa avaliação, ela não vai ser uma avaliação dentro só do ambiente escolar, ela vai extrapolar, né? Tem exercícios que a gente prepara e vai para a família também, né? A família entender o que está acontecendo na escola e criar também essa curiosidade e essa conversa é muito importante, né? Então, cooperação com o lar e a comunidade e a sociedade, não ela tem que participar, sim, dentro da toda a comunidade escolar, seja na secretaria, com o pessoal do apoio que está trabalhando nos diversos setores da escola, né? Seja aí os setores pedagógicos, os setores de apoios logísticos, estratégicos e de administração, e da própria organização escolar e de atendimento às necessidades das crianças na escola, em todos os ambientes, seja lá na enfermaria, na cozinha, o pessoal está trabalhando também ali na conservação da escola, isso é importante. Então, assim, não se faz educação ambiental com os únicos elementos, é disso que nós estamos falando aqui, né? E tudo isso é a longo prazo, né? Não vai ser uma educação ambiental que a gente vai começar nessa semana que vem, ou neste semestre, ou neste ano letivo, que vai chegar no seu 100%, né, de objetivos cumpridos. Não. Tratando-se de educação, e de educação para a vida, é um processo mais de longo prazo. Que aí, nossas considerações aqui é isso, né? Que se formem bases de sensibilidade sobre o meio ambiente e de consideração para com o próximo. Bem, vamos falar agora do pensamento e o método de avaliação da educação ambiental, né? Vamos lá. Ao se avaliar a educação ambiental, deve-se valorizar os seguintes pensamentos e métodos. Avaliar sempre após as aulas. Cada aula conforme uma proposta. Servir como substrato de melhoria para a próxima aula. Importante a cada final de aula uma avaliação, conforme a proposta da escola, cada avaliação muito específica, não é um padrão muito geral, e servir de substrato para a melhoria da próxima aula. Né? É aí que a gente está falando, a partir do quantitativo para o qualitativo. Isso é muito importante. Né? Vantagem de cada método de avaliação, né? Quando o professor avalia a criança, a autoavaliação do professor, outro professor observa e avalia a aula, autoavaliação da criança, e quando as crianças avaliam umas às outras. Bem, quando o professor avalia a criança, o professor tem essa liberdade aqui, né, de recorrer às mais diversas metodologias
para essa avaliação, desde que sistematize e aplique a avaliação e depois a análise, né? É importante, sim, a autoavaliação do professor, né? E essa autoavaliação, de acordo também com o resultado da avaliação das crianças e de todo o curso, do próprio curso que ele está montando, conforme as aulas modelo, desculpe, conforme os módulos, tá bom? Conforme os módulos. Quando outro professor avalia a aula, aqui nós temos uma coisa interessante. Eu não sei cada escola, cada instituição, mas algumas instituições que a gente tem tido contato, falando aí da própria experiência que nós temos, é muito difícil encontrar um outro professor avaliando o trabalho do colega nesse sentido de apoio pedagógico, no sentido de avaliar para melhorar, né? Eu mesmo nunca tive essa avaliação no ensino regular, né? Mas aqui na educação ambiental especificamente, eu preciso criar um hábito, né, de que eu possa trazer os meus colegas para assistir às minhas aulas e compartilhar e, né, ser aí um apoio no sentido de avaliar a minha aula, perceber aonde que eu posso melhorar. Isso, né, claro, é necessário aqui que o teu colega ele compreenda o que você está fazendo. Então, que ele compreenda todo esse nosso trabalho, essa metodologia, né? Ele compreenda quais são os objetivos de você pedir para avaliá-lo, né? Então, é muito importante envolver as pessoas que estão dentro do projeto da educação ambiental e sempre em conversas preliminares, antes e depois dessas avaliações, né? Isso é uma coisa recorrente nas escolas japonesas, como elemento, inclusive, da própria qualidade da educação, aonde o processo de avaliação contínua entre os professores, de um para o outro, ele é muito importante para que se mantenha essa qualidade do ensino, né? A autoavaliação da criança também é muito importante a criança se autoavaliar, é importante ela começar desde cedo a sistematizar esse conhecimento, essa avaliação e elas avaliarem umas às outras, né? Aí fica aí a critério de como você vai sistematizar isso. E no nosso caderno nós temos aí vários exemplos, né, que vocês podem estar consultando. E quando nós falamos aqui em métodos de avaliação, também a busca o quê? É um método que permita que as próprias crianças, né, acompanhem a evolução da aprendizagem, não é? Em uma avaliação mútua. Vamos ver aqui nos próximos slides. Olha aqui. Exemplos práticos de orientação e avaliação em educação ambiental, né? Aqui a gente está com um grupo, né, de professores da Universidade de Shimane, em julho de 2016, onde nós participamos na Escola de Aplicação Fusô, da Faculdade de Educação da Universidade de Shimane, de um processo de aula-pesquisa e avaliação, né? Esses professores que vocês estão vendo aqui, na primeira fileira, são os professores da universidade, e atrás são os bolsistas JAICA de Caçapava, do ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. Aí nós temos professores de ciências, biologia, coordenadoras pedagógicas e professoras alfabetizadoras, né? E aqui o objetivo era que nós participássemos na prática do acompanhamento de uma avaliação entre os professores. Os professores tivemos aí uma aula, um professor deu a aula, os outros professores observaram a aula deste professor e depois eles fizeram a reunião de avaliação da aula do professor e todos ali deram seus pareceres em que eles entenderam de que havia necessidade de alguma melhoria ou não, né? Era aquilo que estava bom, vamos conservar, o que a gente pode melhorar. E foi nesse sentido. E foi uma aula muito prática, que deu para compreender bem sobre esse espírito, né? Do que é a aula-pesquisa, do que é a avaliação. Então, aqui, né, nós vimos também lá exemplos, né? Da criança quando avalia o professor, né, da autoavaliação desse professor,
na avaliação entre as crianças, e nós passamos aí, em algumas aulas remotas, vídeos mostrando como era esse processo de avaliação das crianças e da aula, não é? E a autoavaliação das suas próprias aulas, né? Pelo professor. E aí nós tivemos um exemplo muito prático, né? De exatamente o que é esse espírito da aula-pesquisa no processo do desenvolvimento da educação ambiental. Bem, aula-pesquisa como elemento que aumenta a qualidade de orientação de ensino. O que a gente busca aqui quando a gente propõe uma aula-pesquisa? A gente propõe a melhoria deste processo do ensino e da aprendizagem da educação ambiental sobre todas aquelas bases que nós já tratamos até aqui, né? Mas também que o professor se torne um professor sempre pesquisador, não é um professor reprodutor de conhecimentos. A gente vai se distanciar bem dessa postura de professor reprodutor, né, de manuais, professor reprodutor de conteúdos, para professor pesquisador e uma criança pesquisadora. De hoje, no mundo do século XXI, né, de todos aqueles elementos que formam uma criança pesquisadora, uma criança autônoma, uma criança que desenvolva um raciocínio crítico e de elementos que a preparem de educação para a vida, né? E essa busca toda é por criar aí, né, uma a forma de avaliação investigativa da aula de educação ambiental, né? Isso é o que os japoneses foram lá nos Estados Unidos e adaptaram enquanto lesson study, que, como nós citamos aí nos slides anteriores, é um dos segredos da educação japonesa, que garante a qualidade da educação japonesa, que é o estudo sobre a aula, mas tem todo esse desenvolvimento de professor pesquisador, criança pesquisadora, mas no sentido de realização diário. Não é eu estudar para uma prova do final do mês, do final do bimestre. Não é eu estudar para alguns objetivos muito específicos e que deixa a impressão de que eu passei, então passo para a próxima aula, para a próxima prova. E não interligando aquilo na própria vida e complexidade da vida das pessoas e do futuro da vida dessas pessoas. Não. Diariamente está trabalhando, entendendo que aquele conteúdo da educação ambiental é para a vida. Desses elementos aqui posto, né? Desses elementos postos, o primeiro ponto aqui é observação da aula sempre, não é? E dessa observação sempre reflexão e debate são necessários. Não é a aula que eu falo, o outro ouve, não é? Não. A gente distancia muito daí, não é? É necessário, sim, observação na aula, mas também a reflexão e o debate, a partir de pressupostos muito bem fundamentados, estruturados em todas as bases da cientificidade. Por isso é importante essa estruturação em uma orientação de um sistema de avaliação contínua, né? É necessário aqui essa educação ambiental para um desenvolvimento contínuo, né, dessas crianças nesse sentido, tá? Bem, nesse sentido, nós vamos destacar aqui dois pontos. Organização, quando se trata da construção de um sistema como escola, né? E esse sistema ele tem que ir em busca de um entendimento comum dessa comunidade, há uma necessidade de uma horizontalidade dessas relações, não uma hierarquização, não é? Precisamos estar no mesmo nível aí para que tenhamos aí observadas as opiniões das crianças, no sentido de que a gente busque, a partir dessa opinião, dessa curiosidade, dessa colocação, os movimentos necessários para que a gente atinja bases de respostas sobre a cientificidade, ok? Né? E criar também, né, nessa questão da organização, a construção de um sistema de cooperação, né? Sair das individualidades, fiz minha prova, ganhei 10 e o mundo acabou. Não. Preciso aqui construir um sistema de cooperação em educação ambiental e desse entendimento, porque ele é coletivo. A educação ambiental ela tem que dar resultados coletivos. Parte do individual
para o coletivo, né? Nesse sentido. Então, ela tem que sair da criança para a escola, para o seu lar e para a sua comunidade, né? Ela não vai se acabar num fim em si. Acabei o ano, me formei, tirei 10 em educação ambiental, lindo, maravilhoso. Não, né? Os resultados esperados são aqueles em que, ou dos quais, né, participem a própria escola, os lares dessas crianças e a comunidade, que estabeleça, né, esse sistema de construção coletiva do pensamento em relação ao meio ambiente, as questões de crescimento e desenvolvimento do afeto, as questões ambientais. Nós estamos aí, né, com vários elementos muito práticos hoje de demonstrações de necessidade desse desenvolvimento por parte das sociedades em redor do globo. Quanto menos entendimentos, mais sofrimentos, no sentido de que pessoas menos preparadas para alguns eventos estão aí à mercê de complexas redes de precarizações, precariedades e vulnerabilidades, né? Seja do seu contra seu próprio meio, seja de base social, seja vulnerabilidade sobre a base econômica, sobre políticas que não são adotadas e não são cumpridas, e sejam estar sobre qualquer outra questão de que não se estabeleça uma sociedade sustentável, ok? E o segundo ponto aqui que a gente quer destacar quando a gente fala em criar um sistema de desenvolvimento contínuo é a questão de criação de um plano. É necessário que neste plano a gente tenha muito clara muito claro os seguintes pontos. O planejamento é o planejar, executar, checar e avaliar, tomar ação após avaliação, né? Tomar ação após entendimento. Então, esse esquema, esse quadro que nós estamos vendo aqui, faz parte do Ecolife versão escolar, né? A vida ecológica versão escolar, aonde eu parto aqui do nosso planejamento, execução desse planejamento, checar, observar, né, a condução e avaliar. E avaliar é tomar ação aqui também. Então, é sempre revisar e atuar, revisar e atuar. O plano de aula, a execução dele, por exemplo, o plano de módulo, não é? E se observe bem a execução, sempre estar aí checando, avaliando e, a partir dos resultados dessas avaliações, tomando ações. E seja no sentido do desenvolvimento para a próxima etapa do nosso trabalho em educação ambiental, seja na própria ação de revisar os conteúdos no sentido da busca daquilo que ainda não foi compreendido, para o desenvolvimento dessa compreensão às questões, aos eventos ambientais. Tudo bem? Essa aqui é a nossa aula de hoje. Esperamos que a gente tenha contribuído para vocês no entendimento do que sejam os objetivos da aula pesquisa, onde se estabelece toda essa sistematização enquanto base metodológica fundamental para o desenvolvimento da educação ambiental para as crianças, com as crianças. O desenvolvimento ambiental na comunidade que essas crianças são inseridas, né? Começando ali da escola e se envolvendo para seus lares, voltando para suas comunidades e na sociedade de forma coletiva geral. Muito obrigado e até a aula número 9, ok? Tchau, tchau.